paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta para que juntos nós possamos meditar na palavra de Deus. Estou muito feliz com você que está aí do outro lado, você que é inscrito no meu canal, você que tem deixado o seu like, você que tem compartilhado, você que tem deixado alguns comentários. E quero lembrar os irmãos aí que o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. O seu like, ele fortalece o canal e a plataforma do YouTube entende que esse vídeo ele é relevante. É um vídeo que com certeza estará ajudando outras pessoas, a serem abençoadas através do seu compartilhamento, através do seu like e até mesmo através dos seus comentários. Podem comentar, meus irmãos. Quero com certeza estar aqui lendo os seus comentários e com certeza eu estarei respondendo a todas as perguntas que chegarem até nós. E você que ainda não é inscrito no meu canal, gostaria de lhe convidar mais uma vez a se inscrever no meu canal, Cláudio Honor Cardoso. Se inscreva aí, depois de se inscrever, acione aí o sininho e deixe aí o seu like após assistir os nossos vídeos e vá compartilhando também. O teu like, com certeza, ele nos ajudará. Eu tenho um outro canal, um segundo canal. Esse canal aqui que eu estou falando com vocês, aqui eu falo somente assuntos acerca da palavra de Deus. Bíblia, falo sobre os ensinos do Senhor Jesus e tudo quanto edifica. Eu tenho um segundo canal que é Eu, Cláudio Honor. Eu, Cláudio Honor. É um segundo canal, para diferenciar desse meu canal, Cláudio Honor Cardoso. E se você quiser se inscrever também lá no meu outro canal, meu segundo canal, você vai procurar lá Eu, Cláudio Honor. Aí você vai encontrar e se inscreva lá também. Lá eu tenho vídeos, diversos vídeos, vários e vários vídeos, que você também pode estar lá compartilhando, se inscrevendo e fazendo alguns comentários, tá bom? Mas vamos para o que nos interessa aqui agora, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Palavra essa que transforma o mais vil pecador, por mais baixo que a sociedade tenha lhe colocado, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela vai moldando, transformando, pois a palavra do Senhor nosso Deus, ela é uma espada que ela vai tirando as arestas, vai tirando os maus costumes, os defeitos, tudo aquilo que está agregado na vida do ser humano, que prende o homem no vício, que prende o homem em tudo aquilo quanto não agrada a Deus. Então vamos para a Bíblia Sagrada. Gostaria que você lesse comigo um texto, é claro, se você puder, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 19. O evangelista João, capítulo de número 19, o verso de número 17, fala acerca da crucificação de Jesus. Esse texto que nós estaremos lendo agora vai falar acerca da morte de Jesus, da crucificação. Talvez você nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha ouvido ninguém ler ou comentar ou explanar acerca da crucificação. Talvez você tenha uma certa curiosidade no seu coração, porque ainda não folheou as páginas da Bíblia para saber por qual motivo Jesus veio, nasceu de uma mulher, qual foi o motivo pela qual ele nasceu e qual foi o motivo pela qual ele esteve ensinando
e convidando 12 homens para lhe seguir. E qual foi o motivo que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário? Há ainda no livro de João, antes que eu leia o capítulo 19 e o verso de número 17, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, João vai escrever e vai dizer: porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, e a palavra tal é esplêndida. Se você procurar a palavra tal num dicionário português ou num dicionário bíblico, você vai entender que a palavra tal, ela significa com muita razão, com muita força, com muita preciosidade. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todos, sem exceção, todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não pereça depois da morte, depois de descer à sepultura, mas que após morrer aqui, tenha um lugar reservado junto ao trono de Deus. E você pode ser essa pessoa que, ao ouvir a palavra de Deus, com certeza você pode dar vazão para o Espírito Santo trabalhar no seu coração e até mesmo orar, dizer: Senhor Espírito, fale comigo, eu ainda não consigo entender vários trechos da Bíblia, gostaria de entendê-la com preciosidade, pois a palavra de Deus, ela é uma joia preciosa, e você vai ver que o Espírito de Deus estará trabalhando no seu coração e na sua mente, tá bom? Vamos então para a leitura nesta oportunidade, Evangelho de João, capítulo de número 19, o verso de número 17. Acompanhe comigo, se você puder. Diz o texto sagrado, no verso de número 17. E tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Quem? Jesus tomou a sua cruz sobre os ombros e saiu em direção para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos repetir. E tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. O verso de número 18, onde o crucificaram. Quem o crucificaram? Os romanos, os soldados, onde o crucificaram. E junto com ele também foram crucificados outros dois, um de cada lado, mas Jesus estava sendo e foi crucificado no meio deles, daqueles dois homens que eram ladrões e salteadores. É o que diz-nos a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, João, o evangelista, ele está narrando a crucificação, a ida de Jesus para o momento de suplício, momento este de agonia, de sofrimento, de dor, de escárnio, vitupério, flagelado. Ele foi humilhado diante dos homens, pois Jesus, ele veio para que os homens fossem salvos por ele. Você vai me perguntar, mas salvos do quê? Jesus veio para libertar os homens. Libertar do quê? Dos seus pecados, dos seus vícios, da condenação ao inferno. Pois João 3,16, eu já vos disse, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus foi crucificado em uma sexta-feira, mas na madrugada de quinta-feira, Jesus está orando. Jesus está no horto orando. E a Bíblia diz que com Jesus está Pedro, Tiago e João. Jesus sabia que os soldados viriam lhe prender. Sabia que o momento da sua morte estava se aproximando. Jesus, então, depois de uma noite de reunião com seus discípulos, em um período de Santa Ceia, ele vai explicar acerca da nova aliança, vai falar acerca do pão e acerca do vinho. O pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o suco de uva, que simboliza o sangue dele. E ele diz: este sangue é uma nova aliança, ou seja, esse gesto que eu estou fazendo é um momento de uma nova aliança que eu faço convosco, justamente no período da Páscoa, na noite em que se comemora a Páscoa, naquela quinta-feira. Jesus está reunido com seus discípulos e ele está falando, parafraseando, ensinando, pregando, admoestando os discípulos, pois era as últimas horas que Jesus estaria passando com os seus discípulos. Os últimos momentos de vida de Jesus, ele estava ao lado dos seus discípulos. Ora, Jesus então está explicando, Jesus então está falando, ele vai partir o pão e vai dizer: este pão é o meu corpo, este pão simboliza o meu corpo que será dado por vós. Depois de oferecer-lhes o vinho, o cálice, ele vai dizer: e esse cálice simboliza o meu sangue, que dará vida a todos vocês. Este sangue é um novo testamento, é uma nova era chegando. Era isso que Jesus estava explicando para os discípulos que há quase 3 anos e meio estavam acompanhando Jesus. Jesus, depois de terminar a ceia, ele vai então para o monte orar. Ele vai para o horto. Ele vai orar com Pedro, Tiago e João. Jesus está orando e ele está clamando a Deus, porque ele já enxergava o cenário do Calvário. Ele já enxergava o cenário da cruz. Já enxergava o cenário da coroa de espinho que lhe colocariam na sua cabeça. E a Bíblia diz que ele está orando. Como homem, ele está agoniado, é o que diz a Bíblia, é o que diz o texto. Jesus, ele vai orar e dizer: Pai, se possível for, afasta-te de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Todavia, Senhor, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ele orou, e a Bíblia diz que ele orou tão intensamente que ele sugou gotas de sangue ali naquele local, ali no Getsêmani, ali naquele horto, naquele monte, onde ele era acostumado se reunir ali com seus discípulos para momentos de orações. Mas aquela noite, aquela madrugada de quinta para sexta-feira, era uma madrugada diferente. Era uma madrugada que deixaria marcas, que traria desconforto para Jesus, o homem. Jesus, carne. Aquele homem que veio para subir ao Calvário. Veio para se entregar em meu e em seu lugar. E a Bíblia diz que orou intensamente. E chega dado o momento da madrugada em que Jesus está orando, os soldados romanos se apresentam e vão levar Jesus preso. Amarram a Jesus,
manietam a mão de Jesus. Eles estavam armados, como que se fosse prenderem um bandido, um assassino, um homem maldoso. Eles vieram tão preparados com uma multidão de soldados como alguém que fossem prender um malfeitor. E a Bíblia diz que levaram a Jesus. Jesus passa o restante daquela quinta-feira, naquela noite, madrugada gelada, até que chega então o período da interrogação. Manda para Pilatos, Pilatos para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e Pilatos vai dar a sentença de Jesus. Jesus é sentenciado à morte, morte de cruz. Naqueles dias, morte de cruz era morte de maldição. Só morria na cruz quem havia cometido pecados e delitos. Jesus não havia cometido pecado. Jesus não havia cometido nenhum delito. Mas eles estavam enraivecidos com Jesus por causa dos seus ensinamentos, por causa da crença dos discípulos e da multidão na pessoa bendita de Jesus. A pregação de Jesus mudou corações. Aquele que roubava já não roubava, aquele que roubava deixou de roubar. Aquele que adulterava haviam parado com o adultério. Aqueles que não honravam pai e mães agora estavam honrando seus pais. Aqueles que eram maldizentes agora não maldiziam mais. Os que eram caluniadores agora não caluniava mais ninguém. Jesus estava trazendo uma nova aliança. Um novo padrão espiritual de vida estava sendo inserido. E aquilo abalou com o inferno. Aquilo mexeu com todo o inferno e os homens que eram opositores de Jesus. Fizeram, então, todo o cenário, prepararam o cenário. E a Bíblia diz que, então, pegaram a Jesus, fizeram com que ele colocasse nos ombros aquela cruz pesada e descesse naquela via chamada de Via Dolorosa, da onde ele estava no processo de julgamento, até chegar ao Monte Caveira, até chegar ao Calvário, até chegar ao Gólgota, que é o mesmo local. Local do Monte Calvário era fora de Jerusalém. Jesus não morreu dentro de Jerusalém. Ele não foi crucificado propriamente dito dentro da cidade, mas ele foi morto fora da cidade. Até chegar ao Calvário, até chegar ao monte onde ele seria crucificado, ele carregou aquela cruz pesada. Os escritores dos 4 evangelhos vai nos contar que por vezes Jesus caía e se levantava. Os soldados e os algozes batiam. Os historiadores vai nos contar que o chicote que eles usavam para açoitar a Jesus era chicotes de couro. Na ponta daqueles couro havia chumbos e pedaços de ossos. Quando eles batiam no ombro, nas costas de Jesus e que eles puxavam, saía flepas de carne, de pele, e o sangue jorrava por suas pernas afora. Mas ele continuou caminhando, ele continuou para o sacrifício, para o serviço pela qual ele veio, sofreu em teu lugar. Sabe por que Jesus morreu em meu lugar e somente o sangue dele nos purificaria e nos purifica de todo pecado? Porque ele não teve pecado. Sangue de um homem inocente, sangue de um homem justo. Somente o sangue de um homem que não tinha pecado é que poderia nos justificar através do seu sangue imaculado, incontaminado. Jesus era este homem. Ele é chamado de Cordeiro na Bíblia, porque o Cordeiro que os tosqueadores levam para a sangria, para matar, aqueles pequenos cordeiros,
eles vão sem se espernear, eles vão sem berrar, eles vão sem fazer fim-capé, como quer dizer, não quero ir para o sacrifício. Mas Jesus simboliza esses cordeiros, pois ele se entregou, ele não fez nenhuma objeção. Ele diz, eis-me aqui, sou eu, levai. Levaram Jesus para o sinédrio, onde fora julgado. Depois de julgado, colocaram-lhe uma cruz nos ombros. Se não bastasse, colocaram-lhe uma coroa, porque eles zombavam de Jesus, dizendo que ele era rei dos judeus. E como todo rei tem uma coroa, fizeram uma coroa de espinho. Os homens da história, os historiadores dizem que haviam pelo menos 72 espinhos naquela coroa que teceram e colocaram na cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue então começa a jorrar da sua fonte, porque os espinhos lhe penetram o crânio, e Jesus continua caminhando. Ora esbofeteado, ora zombado, ora debochado. E a Bíblia diz que quando chega no Calvário, crucificaram um bandido à direita, um bandido à esquerda, um ladrão, um salteador, um assassino e um ladrão. Jesus no meio, como alguém que quisesse dizer, ele é um homem maldito, está sendo crucificado no meio de homens malditos. Mas mal sabiam eles que aquele sangue que jorrava do corpo de Jesus era o sangue que purificou-me do meu pecado. Era o sangue que comprou você e lhe deu um passaporte para a vida eterna. Talvez você não saiba disso. Gostaria que lesse com atenção todo o texto que eu li. Com o tempo você vai folheando a Bíblia. E a Bíblia diz que crucificaram. E às 3 da tarde, a Bíblia diz que Jesus, ele desfalece na cruz do Calvário. E quando ele está morrendo, os algozes estão zombando. A coroa estava na cabeça. O soldado, para certificar-lhe de que ele havia falecido ou morrido, que haviam matado a Jesus, pegaram uma lança e lhe cravaram do seu lado. E como já não tinha mais sangue para sair, saiu água com um pouco de sangue. A água que sai de Jesus é o simbolismo que, além do sangue que purifica, a água é aquela que nos limpa, é aquela que nos lava, e lavou a minha alma e quer lavar a sua alma também. Jesus está morto ali na cruz. Jesus está morto. José de Arimateia, um senador, um homem político, que era um homem que ele gostava de ouvir as palavras de Jesus. Pede para que os homens lhe liberassem o corpo, para que ele pudesse sepultá-lo. Liberaram, Jesus foi sepultado. A Bíblia diz que sepultaram a Jesus, mas a sepultura não conseguiu segurar Jesus. A morte não conseguiu segurar Jesus dentro daquela tumba, dentro daquela sepultura. Porque a Bíblia diz que após ser sepultado, 3 dias após a sua sepultura, ser sepultado, a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos. E quando ele ressuscita, ele está dando um brado de vitória sobre a morte eterna na vida do ser humano. É por isso que todas as vezes que prego dizendo que há um lugar no céu para todos aqueles que se arrependerem. Há um lugar no céu para todos aqueles que quiserem um passaporte ao encontro de Jesus nas mansões celestiais. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus nos deu vida, e vida com abundância.
Quando nós erguemos as mãos, dizendo: eu quero abraçar a Jesus como meu Salvador, eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Há festas no céu, quando um pecador se arrepende aqui na terra. Talvez você não entendia qual foi o fato, a razão e o porquê que Jesus ele se entregou na cruz do Calvário. Foi justamente para lhe dar um direito à vida eterna. Nós tínhamos uma dívida grande, uma dívida eterna com Deus, pois Adão, o nosso pai, pecou lá no jardim do Éden, e o pecado de Adão se espalhou por todos os seres humanos. E a forma de Deus aniquilar esse pecado, de perdoar esse pecado, de saldar a dívida que o homem tinha com Deus, era fazendo com que um sangue inocente fosse derramado para perdão do pecado dos seres humanos. Cristo, o Cordeiro do sangue inocente, se entregou em meu lugar, salvou a minha pessoa. Quando nós corremos para Jesus com confissão de fé e confessamos os nossos delitos e os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel para nos perdoar. Então você precisa, meu amigo, tomar uma decisão. Olhe para o cenário do Calvário. Jesus não quis morrer como um herói. Ele não quis propagar heroísmo lá no Calvário. Não. Jesus simplesmente queria e quis e fez o que deveria ter feito. Era morrer no teu lugar. Porque os seus delitos, os seus pecados, lhe levariam para o inferno adentro. Mas há necessidade de que o ser humano se arrependa. O ser humano reconheça que ele precisa de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus, o Cordeiro Imaculado. Jesus, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Tempo da graça. Quando Jesus chega, ele vai implantar o seu reino aqui na terra. As boas novas da salvação, que é o Evangelho de Cristo. Na antiga aliança, ainda na lei de Moisés, de vez em quando os homens precisavam, os sacerdotes precisavam matar, degolar alguns cordeiros. E esse sangue do cordeiros que eram mortos ainda nos dias da lei, era derramado em favor de famílias e pessoas, para cobrir os seus pecados temporariamente. Se matava um cordeiro hoje, daqui 6 meses matava mais um cordeiro para perdoar novos pecados. Isso mostrava que o homem era um eterno devedor para Deus. Sempre haveria de ter derramamento de sangue, porque perdoava-se hoje, o homem pecava amanhã. Mas o sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado, uma vez derramado, ainda brada, ainda purifica, ainda perdoa, ainda deixa a alma do homem, por mais negra que seja, deixa branca como a pura lã, como a neve. Por mais pecador que você seja, e você imagina que não há perdão para você, quero lhe dizer, há perdão para você. Você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que os seus pecados, se você não mudar de vida, lhe levarão à eternidade sem Jesus. E a pior coisa é viver uma eternidade sem Jesus, sem Cristo. Aqueles que aceitam a Jesus e querem viver os projetos e planos de Jesus, após a sua morte, entrará no gozo eterno junto ao lado de Jesus e estará vivendo eternamente com Cristo para sempre.
Mas aqueles que não se arrependerem e não reconhecer os seus pecados e delitos, viverão uma eternidade sim também, mas uma eternidade longe de Deus, uma eternidade de sofrimento. E isso é fato, e isso é real. O homem sem Deus é um eterno condenado. Então eu já termino aqui, lhe convidando para que você venha rever os seus conceitos. Dê uma lida na Bíblia. Bota a sua mente para conscientizar a morte de Cristo no Calvário, a autoentrega de Jesus em seu lugar. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Já foi feito. Jesus já se entregou em seu lugar. Basta reconhecer que você é um pecador e orar dessa forma: Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Reconheço que eu preciso das tuas misericórdias. Salva a minha vida, salva a minha alma, me liberta e salva-me para o grande dia do Senhor, quando o Senhor voltar nas nuvens para arrebatar o teu povo que estará morando eternamente com o Senhor. Com certeza, Deus fará maravilhas na tua vida. Escreverá o teu nome no livro da vida para o grande e o último dia. Tá certo? Pense com cuidado. Pense. Vá meditar na Bíblia. E com certeza você encontrará as respostas que o teu coração tanto deseja. Tá bom? Vou ficando por aqui e preparando, Deus, mais uma rica oportunidade. Nós estaremos aqui de volta com mais um momento da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus continue abençoando você e toda a tua